Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Era 20 de agosto de 2016. Um atentado suicida em um casamento na Turquia deixou 54 pessoas mortas. Os Jogos Olímpicos aconteciam no Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira masculina de futebol venceu a Alemanha na final, garantindo a medalha de ouro inédita. Hillary Clinton e Donald Trump continuavam suas campanhas presidenciais intensas nos Estados Unidos. Fazia recorde de calor global. Mas nas ruas do Complexo Baianão, nada disso importava. Todo mundo ali, naquela comunidade no sul da Bahia, estava ocupado procurando por um bebê de 2 meses, que havia sumido de dentro da casa em plena luz do dia. Renata Cerqueira lavava roupa tranquilamente em seu quintal. A babá aproveitava o momento de silêncio, quando seu filho Nathan estava dormindo, para fazer as atividades de casa. Mas quando sua mãe chegou da rua, entrou na sala e viu o carrinho do bebê vazio, foi questionar a filha: onde estava o seu netinho Nathan? Ambas saíram correndo pelas ruas em busca da criança. E foi quando vizinhos alertaram. Uma mulher de estatura mediana, morena e com o cabelo preso em um coque, havia sido vista nas ruas, carregando um pacote suspeito. A notícia logo se espalhou, ganhando destaque na comunidade acima de todas as outras notícias que aconteciam pelo país e pelo mundo. Ela chega na delegacia e diz: meu filho sumiu. Nathan Vitor Cerqueira de Jesus, de apenas 2 meses, estava desaparecido há 2 dias em Porto Seguro. Quem pegou Nathan? E era isso que todos perguntavam. Esse é o episódio 193 do Café com Crime, o caso Nathan, o bebê e a panela de pressão. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do caso Nathan, o bebê de 2 meses que desapareceu de dentro de casa em 2016 em Porto Seguro, no sul da Bahia. O caso é extremamente chocante e levanta debates importantes. Mas eu não vou dizer mais nada para não dar nenhum spoiler. Só fique até o final. Antes de ir pro caso, não deixe de seguir a gente aí na plataforma onde você está escutando. Ative as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você puder, deixe também a sua avaliação. Parece pouco, mas para Dona Café aqui e para toda a equipe, isso é tudo. E se você gosta muito dos nossos episódios aqui no Café com Crime, saiba que você pode escutar ainda mais histórias. Todo mês eu lanço um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Para ter acesso, basta apoiar pela Apoia-se ou Orelo. Eu vou deixar o link das nossas campanhas de apoio na descrição deste episódio. Ao apoiar, você ganha acesso imediato aos mais de 50 episódios exclusivos para apoiadores, além de entrar para nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp. Super obrigada a todos os apoiadores, de verdade vocês fazem esse podcast existir. E para fechar essa introdução, só queria dar aqui mais um alô sobre a nossa lojinha do Café com Crime. Na lojinha você encontra canecas, camisetas e bolsas do podcast. Você pode encontrar tudo isso lá no site umapenca.com/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio para você poder ir lá e conhecer a nossa lojinha e os nossos produtinhos. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Lembrando que este podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder escute de fones de ouvido e alerta de gatilho. Vamos tratar de temas como saúde mental, morte e principalmente violência contra crianças. Ouça a seu critério. E com isso, bora começar do começo?
A vida pouco sorriu para Renata Cerqueira de Jesus durante os seus primeiros 20 anos de vida. Nascida e criada em Porto Seguro, cidade do extremo sul da Bahia, localizada a 700 quilômetros de Salvador, Renata cresceu vendo turistas do Brasil e do mundo desfrutarem das praias paradisíacas do litoral, restaurantes de alto padrão e baladas, enquanto ela se desdobrava em mil para ajudar a mãe, a dona Eurôndia Cerqueira, no sustento da simples casa que elas tinham. Era uma casa humilde, com janelas de madeira, paredes mal pintadas, uma pequena varanda com telhas de amianto e um quintal de poucos metros quadrados. Da porta da sala até o portão eram necessários pouco mais de 5 ou 6 passos até que mãe e filha pudessem ganhar as ruas do bairro Mercado do Povo, no complexo Baianão. Ainda na adolescência, com pouca experiência e oportunidades, Renata passou a trabalhar como babá ali mesmo no bairro onde vivia. A falta de vagas em creches públicas, um problema crônico em todo o país e que dificulta o retorno das mães ao trabalho após a licença maternidade, acabou abrindo uma brecha para que ela ganhasse um dinheirinho cuidando dos filhos de outras mulheres, igualmente humildes, ali da sua comunidade. Foi uma vizinha, que aqui nós vamos chamar de Luana, já que o seu nome nunca foi divulgado pela imprensa e o caso segue em segredo de justiça. A Luana foi quem deu a Renata a sua primeira oportunidade de trabalho, quando a jovem tinha ainda 17 anos. Luana era mãe de uma menina pequena e irmã de um garoto com necessidades especiais. E tanto ela quanto a mãe precisavam de ajuda para conciliar as tarefas da casa com as demandas diárias de cuidado com as crianças. A Renata rapidamente atendeu aos requisitos que elas haviam estabelecido. Era vista como uma jovem responsável, não tinha vícios, era conhecida por todos no bairro e, acima de tudo, era querida por quem mais importava, as crianças. A Renata, ela ganhava o coração das crianças, que se tornavam muito apegadas a essa babá. Renata trabalhou cerca de 2 anos, sem que nenhuma intercorrência fosse registrada. Era muito elogiada por todos ali, das residências onde ela prestava esse serviço. Já aos 19 anos, Renata era uma jovem alegre, ativa e vivia intensamente tudo o que acompanha essa fase da vida, incluindo as suas primeiras paixões. Foi nesse período, por volta de 2015, que ela se envolveu com Tiago Medeiros, um rapaz da própria cidade por quem ela se apaixonou. O relacionamento foi breve, mas o suficiente para resultar em uma gravidez que não estava nos planos de nenhum dos dois pombinhos. Com o resultado positivo ali do exame de gravidez, veio também o pânico. Renata se perguntava como conseguiria criar um bebê com o salário que ganhava como babá, já que o dinheiro que entrava mal era suficiente para ajudar nas despesas da casa onde vivia com a mãe. E para piorar a sua situação, a notícia da gravidez também marcou o fim do relacionamento com o pai da criança, que a deixou sem olhar para trás. Não há informações sobre o que levou à separação de Renata e Tiago, mas o fato é que ela acabou assumindo sozinha todas as responsabilidades da gestação. Uma gestação que ela decidiu levar adiante, mesmo sem o apoio do ex-namorado. Sem opções, Renata trabalhou normalmente durante a gestação, cuidando da filha e do irmão de Luana, mesmo com o avanço da sua gravidez e as dificuldades típicas que uma gestação pode trazer, né? Como o ganho de peso, o inchaço nos pés e nas mãos, a fadiga, a barriga grande, a redução da mobilidade, enfim. Mas Renata seguiu em frente. As dificuldades eram muitas, mas nenhuma delas era capaz de tirar o sorriso do rosto e a certeza de que dias melhores certamente viriam. E vieram, mesmo que por pouco tempo. Nathan Vitor Cerqueira de Jesus nasceu no dia 2 de junho de 2016 e, apesar das dificuldades, foi recebido com carinho pela família. Renata contava com o apoio dos parentes, principalmente da mãe Eurôndia, que a ajudou tanto na recuperação do parto quanto nos desafios do puerpério. Tiago, de acordo com a mãe de Renata, foi ausente e não prestou nenhuma assistência à sua filha durante a gestação, nem mesmo após o nascimento do bebê. Apesar de que ele passou a querer visitar o filho e tentar reatar a relação com Renata.
Ele não só queria retomar o namoro, como queria que Renata passasse a morar com ele e tentava proibir ela de seguir a vida e de ter outros relacionamentos. Possessivo que só, né? Depois de ter descartado ela nos momentos mais difíceis da gravidez, a Renata não queria nem o ver pintado de ouro. Renata já não tinha mais tempo para namorar e perder tempo num relacionamento falido. O seu nome agora era trabalho e comprar fraldas. Como as contas não podiam esperar, Renata não teve condições de cumprir os 4 meses de licença maternidade garantidas aos trabalhadores sob o regime CLT, e ela retornou ao trabalho como babá apenas 2 meses após o nascimento do filho. Para não prejudicar a funcionária, Luana, a vizinha, de quem ela era babá, atendeu ao seu pedido de retorno ao trabalho e passou também a permitir que ela levasse Natan para sua casa durante o expediente. Dessa forma, nenhuma das crianças ficaria desassistida, E esse acordo aí atendeu às necessidades das 2 mulheres. Luana chegou a perceber que Renata estava diferente, agora que ela voltou da sua curta licença maternidade, A menina que antes era alegre, falante e expansiva, estava agora um pouco mais calada, introspectiva, sempre de cabeça baixa e com poucas palavras, visivelmente perdida em seus pensamentos, mas que apesar de tudo isso, demonstrava grande carinho pelo filho. Natan estava sempre alimentado, limpinho, bem cuidado, ganhando cada vez mais peso e era bastante saudável. A mãe de Luana, que vamos chamar aqui de Maria, relatou à filha que depois do retorno de Renata ao trabalho, a jovem passou a reclamar de constantes dores de cabeça, de um cansaço absurdo e que dormir havia se tornado uma tarefa impossível desde a chegada do filho. Isso tudo era visto como a vida normal da mãe de um bebê de 2 meses, O cansaço excessivo e a privação do sono se tornam questões para a grande maioria das mulheres que se tornam mães. Então a mudança repentina no comportamento da Renata não ligou nenhum alerta nas pessoas que a rodeavam. Tudo foi acreditado na conta do puerpério, da adaptação dela com o bebê e de sua preocupação latente com as obrigações do dia a dia, com as contas e tudo mais. É realmente muita coisa para lidar. E em mais um desses dias, onde a correria era grande, a vida de Renata mudou para sempre. Era por volta das 5h30 de um sábado, dia 20 de agosto de 2016. Depois de mais um dia exaustivo entre os cuidados com o bebê e os afazeres domésticos, Renata amamentou Natan, acomodou-o no carrinho e logo notou que ele estava dormindo profundamente. Sabe quando o bebê respira bem fundo e fica bem quietinho? Ele estava desse jeitinho. Ela então levantou do sofá e foi até o quintal dos fundos da casa onde morava com a mãe. Ela queria terminar de lavar algumas roupinhas antes que o filho acordasse e exigisse a sua atenção total. O som alto do rádio dos vizinhos acabou distraindo Renata. Entre a música e as tarefas, ela se perdeu ali por alguns minutos em seus pensamentos. Até que Dona Eurôndia chegou da rua, passou pela sala e viu o carrinho do bebê vazio. Ela encontrou Renata no tanque, concentrada em esfregar as roupinhas de Natan. A mãe questionou a filha sobre o bebê e Renata disse: "Mãe, ele tá dormindo no carrinho." A Dona Eurôndia estranhou. Ela tinha certeza que passou pelo carrinho vazio. Mais incomodada com a dúvida, voltou para a sala para confirmar o que tinha visto pouco antes e constatou que, de fato, Natan não estava lá. Como quem não quer acreditar no que vê, Dona Eurôndia gritou da sala que o bebê havia sumido. Renata correu ao encontro da mãe e correu pela pequena casa em busca do filho. Sala, quarto, cozinha, quintal, da frente, nada. O bebê não estava lá. Dali, as duas deixaram a casa aos berros para chamar a atenção dos vizinhos para o fato de que Natan havia sido levado de dentro de casa. Enquanto Dona Eurôndia mobilizava a vizinhança para iniciar as buscas, Renata correu até a casa de Tiago, o pai da criança, na esperança de que, sei lá, ele tivesse aproveitado a distração dela para buscar o bebê. Mas Natan não estava lá. O desespero só cresceu. Como alguém poderia ter levado Natan sem que Renata percebesse a sua presença? Só podia ser um pesadelo.
Mobilizada, a vizinhança ajudou Dona Eurôndia e Renata nas buscas pelo bebê, e testemunhas que circulavam pelo bairro no final daquela tarde foram capazes de descrever uma mulher que aparentemente havia deixado a casa das vítimas e entrado em um carro com um embrulho nas mãos. Mas como ninguém imaginava que aquele pacote poderia ser Natan, ninguém deu bola e o veículo deixou o local rumo a um destino desconhecido sem ser abordado. De acordo com os moradores, essa mulher tinha estatura mediana, era morena e tinha o cabelo preso em um coque. Era a primeira pista concreta naquele momento de desespero. Sem notícias e sem saber o que fazer, Renata decidiu que finalmente era hora de registrar o desaparecimento de Natan e foi até a delegacia da cidade, onde foi recebida e acolhida pelo delegado Wendel Ferreira e pela investigadora Ilma Amorim Blumetti. A jovem parecia desesperada, chorava sem parar, atropelava as palavras e tinha certa dificuldade em organizar os pensamentos. Os policiais tentaram acalmar Renata e, a muito custo, conseguiram registrar o seu depoimento, onde ela repassou a informação colhida entre os vizinhos sobre a mulher que teria sido vista saindo de sua casa naquela tarde, com Natan nos braços. Uma equipe foi designada para acompanhar Renata até o bairro Mercado do Povo, onde a vítima vivia com a mãe, para ali iniciar as buscas por Natan, conversar com as pessoas que disseram ter visto a tal mulher e, de repente, levantar alguma pista extra que pudesse nortear o trabalho da polícia. Mas naquela noite, pouco ou nada pôde ser feito, e os policiais retornaram à delegacia de Porto Seguro sem novos indícios e sem localizar a criança. A investigadora Ilma praticamente amanheceu na porta da casa de Renata no dia 21 de agosto. Era domingo, e apesar de inverno, a manhã em Porto Seguro estava ensolarada e os turistas aproveitavam o fim de semana alheios à dor da família que esperava ansiosa pelo retorno do bebê. Talvez para não chamar a atenção com nenhuma viatura oficial, Ilma se dispôs a ajudar Renata nas buscas por Natan em seu carro particular. Antes de saírem, portanto, a investigadora foi convidada a entrar na casa de Renata e lá conversaram sobre o desaparecimento e como foi o último contato entre mãe e filho antes dele sumir. Renata repetiu a sua versão exaustivamente. Não havia furos na sua história. Comovida com a dor da família, mas atenta a todas as possibilidades, Ilma pegou a mãe da criança e juntas rodaram pela região. A investigadora queria terminar aquele dia entregando Natan de volta aos braços da mãe. A primeira parada foi no bairro Paraíso, onde averiguaram uma possível pista sobre o paradeiro do bebê, que infelizmente não se concretizou. Depois foram para Arraial da Ajuda, onde uma mulher com as características da suspeita, vista em frente à casa de Renata, havia sido localizada, mas ao chegarem ao local, a esperança logo se transformou em angústia. Natan não estava lá. Talvez Renata não esperasse por isso, mas o sequestro do bebê comoveu não apenas os vizinhos, como também a imprensa. E logo os jornalistas começaram a procurar a família para dar ao caso a atenção que ele exigia. E claro, merecia, né? O que para todos eles era uma ótima notícia, porque quanto maior a visibilidade dada ao caso, maiores eram também as chances do bebê retornar para casa. Portais como G1 e R7 destacaram em suas manchetes que um bebê de 2 meses havia sido levado de dentro de casa no sul da Bahia. Renata, ao lado de Dona Eurôndia, chegou a gravar entrevistas para as maiores emissoras de televisão do país. De cabeça baixa, com a voz falhando e as mãos trêmulas, a jovem chorava enquanto implorava para que quem estivesse com o bebê o devolvesse em segurança. É meu primeiro e único filho. Ela repetia isso exaustivamente, sem encarar as câmeras que registravam os seus apelos. Mas apesar da movimentação e do apoio da polícia, da imprensa e dos vizinhos, o domingo terminou sem nenhuma pista do paradeiro de Natan. Em tempo recorde, camisetas com a foto do bebê e o texto desaparecido escrito bem grande em vermelho foram confeccionadas e uma passeata foi organizada pela população inconformada com o sequestro da criança. Mesmo abaladas, Renata e Dona Eurôndia participaram da manifestação,
que percorreu as ruas do bairro em uma procissão silenciosa e dolorida. Aquela passeata seria a última tentativa de sensibilizar a possível sequestradora e a busca por Nathan estava perto do fim. E um dia, após o seu desaparecimento, ele foi encontrado, morto, dentro de uma panela de pressão. Existem duas versões que explicam a localização de Nathan. A primeira, que eu vou relatar, é de acordo com uma matéria do G1, que diz que Luana teria ido até a casa de Renata para saber notícias da criança. Ela havia notado que a mãe do bebê estava estranhamente calada desde o dia do desaparecimento de Nathan, não demonstrando a mesma emoção que ela dispensou em frente às câmeras no convívio ali com a comunidade. Quando Luana, a vizinha, chegou à humilde residência onde Renata morava com a mãe, ela chamou pela jovem ali do portão de madeira que separava o quintal da calçada. Sem respostas, Luana aproveitou que a porta da sala estava aberta e decidiu entrar no imóvel para procurar pela funcionária. Ela não se lembrava da passeata organizada pelos vizinhos e achou que, talvez, Renata estivesse em algum cômodo que a impedisse de ouvir qualquer chamado vindo da rua. Ela não esperava que a casa estivesse vazia e que Renata e Dona Eurôndia estivessem na passeata. Assim que a Luana colocou os pés na entrada da casa, ela sentiu um mau cheiro e procurou de onde vinha o forte odor. Os seus olhos logo encontraram uma panela de pressão em cima do fogão e o seu instinto e curiosidade a levaram a abri-la, encontrando ali os pedaços de um pequeno corpo, já em avançado estado de decomposição. Desesperada, Luana chamou a polícia. A outra versão dessa história é um pouco diferente. Essa é retirada de um documento de autoria do Ministério Público e é baseada no depoimento de Eurôndia sobre o que teria acontecido naquele dia. Então vamos lá. Segundo a mãe de Renata, após o encerramento da passeata, ela decidiu retornar para casa e aguardar notícias sobre o neto. Assim que entrou na residência, percebeu que havia uma panela de pressão em cima do fogão, uma panela que não estava ali quando ela e a filha saíram mais cedo para participar dos protestos. Dona Eurôndia estranhou a presença daquele utensílio, mas o cheiro que vinha da panela não lhe deu muito tempo para raciocinar. Um odor tão forte que embrulhou o seu estômago na hora. A mãe de Renata pegou a panela nas mãos. Achou que estava mais pesada do que normalmente estaria se estivesse, cheia de comida, de feijão. E aí ela tirou a sua tampa. Momento em que encontrou os pedaços do corpo de um bebê. Renata retornou para casa em seguida e testemunhou a mãe incrédula diante daquele corpinho. Foi a própria Renata quem ligou para a investigadora Ilma para relatar que a angústia pela ausência de notícias havia chegado ao fim, com a localização do bebê. De acordo com Renata, a pessoa responsável pelo sequestro de seu filho teria invadido sua casa enquanto ela estava fora, lá na participação ali do protesto. Essa pessoa teria colocado a panela com o corpo do bebê em cima do fogão e deixado o local antes que Renata e sua mãe voltassem da passeata. Ilma sentia que a história não era bem essa. Ela se reuniu com os outros 2 policiais e se dirigiu imediatamente à residência da família. Ao chegar no local, constatou que o tronco, as pernas e braços de Nathan estavam dentro da panela. Mas a cabeça do bebê foi localizada em cima de um guarda-roupas. Mesmo que ainda fosse necessário a realização de um teste de DNA para confirmar se os restos mortais eram de Nathan, Ilma já não tinha dúvidas. O comportamento de Renata diante do desaparecimento do filho já havia chamado a atenção da investigadora, que, ao seu lado, percorreu parte da cidade em busca de Nathan com o seu próprio carro. A emoção que Renata demonstrou nas entrevistas concedidas à imprensa no domingo ia de encontro a uma mãe apática durante as buscas. É fato que a jovem participou da procura, se envolveu nos protestos, denunciou o desaparecimento à polícia e ligou para Ilma quando o corpo foi encontrado.
Mas o faro da investigadora a levava para outro lado. Renata parecia depressiva e calada, imersa em seus próprios pensamentos durante todo o período do desaparecimento. Após a ligação de Renata sobre o corpo na panela de pressão, Ilma ligou para o delegado Wendel Ferreira e conduziu Renata e Dona Eurôndia até a delegacia para prestarem esclarecimentos. Assim que chegaram à delegacia, Dona Eurôndia foi levada a uma sala separada e contou que notou que a filha havia se ausentado da passeata por algum tempo, depois que o evento já havia começado. Eurôndia não deu muita importância para isso. Ela achou que a Renata estava ali sentindo muita dor com aquela movimentação toda. Aquilo devia estar apertando seu coração de tal forma que ela precisou de um momento só. E foi por isso que ela deixou a passeata. Mas agora, isso levantava um alerta. Com essa informação em mãos, Wendel e Ilma confrontaram Renata e os seus motivos para deixar a passeata antes do término. Eles queriam entender como a panela teria sido colocada dentro da casa da vítima, sem que ninguém percebesse qualquer movimentação de estranhos na região. Renata permaneceu calada e de cabeça baixa por horas. Ela escutava os questionamentos, estava consciente, mas não era capaz de dar respostas que convencessem os policiais. As informações simplesmente não batiam. A conta não fechava. Quando o interrogatório completou 4 horas de duração, Ilma sentou-se em frente à suspeita, olhou nos olhos dela e disse que a casa havia caído. Eram por volta das 3 da manhã do dia 23 de agosto de 2016, quando Renata assentiu com a cabeça e confessou. Ela era responsável pela morte do filho. Sua primeira versão dava conta de uma morte acidental. Renata contou que Natan havia se afogado na banheira na tarde do sábado e que ela teria decidido esconder o corpo do bebê por medo. Mas a história não se sustentou por muito tempo. Para os investigadores, não fazia sentido nenhum que a babá não tivesse sequer tentado pedir ajuda para socorrer o filho afogado. Em um caso de acidente, o natural seria buscar ajuda imediata, chamar os vizinhos, gritar por socorro, tentar até levar o bebê até a unidade de pronto atendimento que ficava a poucos metros de onde ela vivia. Mas nada disso aconteceu. O delegado insistiu, sabia que a história ainda não havia sido contada na íntegra e ele tinha razão. Finalmente, Renata decidiu contar que matou o filho intencionalmente. Depois do fim do relacionamento com Tiago e da decisão de seguir com a gestação sem o apoio dele, Renata optou por não retomar qualquer contato com o ex. O pai do bebê, por sua vez, teria se arrependido do término e passado a insistir em reatar o namoro, buscando se aproximar novamente de Renata e também de Natan. E isso de uma forma bastante insistente e incisiva. O ranço estava instalado. De acordo com a agora assassina confessa, Tiago decidiu abandoná-la na gravidez, não prestar nenhuma assistência emocional ou financeira, para depois reaparecer insistindo em uma volta, dizendo que ficaria com ela de qualquer jeito, que ela não era de mais ninguém, que ela tinha que morar com ele. Enfim, ele ignorou totalmente a rejeição de Renata por ele. Renata, que segundo a Dona Eurôndia, tinha crises nervosas e chegava a morder o próprio braço para aliviar o estresse, não suportou a pressão. Ela decidiu tirar a vida do próprio filho como forma de atingir o pai da criança e o afastar de vez de sua vida. No sábado, dia 20 de agosto, a babá aproveitou a ausência de Dona Eurôndia para colocar o seu plano em prática e acabar com a vida de Natan. Ela contou ao delegado que depois que a mãe saiu, ela foi até o banheiro com o filho, se ajoelhou diante da privada, o pegou pelas pernas e mergulhou a sua cabeça no vaso sanitário, até que o filho parasse de se mexer. Quando ela teve certeza de que Natan estava morto, Renata o colocou no chão do banheiro, buscou uma faca na cozinha e desmembrou o seu corpinho em 3 partes. O tronco, as pernas e os braços foram colocados dentro da panela de pressão, que foi posteriormente guardada em um dos armários da casa. Já a cabeça do bebê foi enrolada em panos e sacos plásticos e deixada em cima do guarda-roupas. Renata ainda teve tempo de lavar o banheiro e se preparar para o teatro que encenaria em seguida.
Quando Dona Eurôndia retornou da rua e a questionou sobre o paradeiro da criança, a babá contou que o bebê desapareceu do carrinho e deu assim início ao teatro que se desenrolou pelos próximos dias. O fato da jovem Renata ser tão dedicada ao filho, mesmo com as reclamações inerentes ao puerpério, fez com que toda a vizinhança acreditasse na sua história. Tanto que algumas pessoas chegaram a colocar uma mulher que passou pela rua Frei Coimbra com um pacote em mãos como a suspeita de um sequestro que jamais aconteceu. O corpo de Natan Vitor Cerqueira de Jesus foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Porto Seguro para passar por exames e foi liberado na manhã do dia 23 de agosto para o sepultamento. O bebê foi enterrado no cemitério Pousada Eterna no fim daquela manhã. Enquanto o filho era velado, Renata foi apresentada à imprensa, na delegacia, pela equipe do delegado Wendel como a responsável pela morte do bebê. Ainda utilizando a camiseta confeccionada para a passeata, com a foto do filho estampada no peito, ela foi colocada em frente a um painel da Polícia Civil para responder às perguntas dos repórteres. A assassina se manteve em silêncio durante toda a coletiva. Os jornalistas a questionaram sobre seus motivos e perguntaram exaustivamente o porquê de Renata ter inventado o sequestro. Mas ela não respondeu nada. Agora, de cabeça em pé, como se não devesse nada a ninguém, Renata se limitou a cruzar as mãos em frente ao corpo e a ouvir todos os questionamentos em silêncio. Sua única manifestação foi um leve balançar de cabeça para confirmar que a história do sequestro e o choro em frente às câmeras foram narrativas adotadas para comover a opinião pública e convencer a polícia de sua inocência e assim evitar a acusação por homicídio. Tudo era parte de seu plano. A notícia caiu como uma bomba na família de Renata, e mesmo com a confissão da babá, era difícil acreditar que ela fosse capaz de matar o próprio filho com tamanha crueldade. Dona Eurôndia, que esteve ao lado da filha desde a gestação até a busca desesperada pelo neto, ficou inconsolável e repetia incansavelmente que sua vida estava acabada. Yara Medeiros, tia paterna do bebê, também não conseguia absorver a situação e garantiu que Renata vivia para o filho e que todos os seus planos e sonhos futuros envolviam Natan. Ela relatou: "Ela não cuidava mais dela, era só a criança. Eu sei que foi ela, mas quero esperar os resultados dos exames para ver se foi algum surto, porque isso não tem explicação." A imprensa e a opinião pública passaram a considerar Renata uma assassina fria e calculista, capaz de usar o próprio filho para ferir o pai do bebê apenas para afastá-lo de sua vida. Ao contrário da família e dos amigos mais próximos de Renata, que não acreditavam que ela fosse capaz de matar, sem que houvesse um motivo plausível que sustentasse as suas ações, como um surto. O inquérito foi assumido e concluído pela delegada Valéria Chaves, responsável pela 23ª Coordenadoria Regional de Eunápolis, que indiciou Renata por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Renata Cerqueira foi enviada à prisão para aguardar o julgamento atrás das grades. E o que parecia ser um caso direto e reto, bem resolvido, tomou rumos ainda mais complexos com o avanço das investigações. O processo sobre o homicídio de Natan Vitor Cerqueira de Jesus finalmente chegou ao sistema de justiça e, a partir desse momento, tudo o que aconteceu passou a ser registrado em detalhes nos autos do processo. E é justamente nesse ponto que a gente consegue entender como o Estado enxergou o crime, como interpretou o comportamento de Renata e quais foram os caminhos que levaram até a decisão final. Mas antes, vamos falar da prisão de Renata, que levantou um debate sobre ser ou não ilegal. 2 anos após a sua prisão, a Defensoria Pública da Bahia entrou com um pedido de habeas corpus para pedir a libertação de Renata, alegando que ela estava encarcerada por tempo excessivo sem que o processo avançasse.
O argumento central era a demora na realização do exame de insanidade mental, que foi solicitado meses antes e ainda não havia sido concluído, o que, segundo a defesa, configuraria excesso de prazo e tornaria a prisão ilegal. O Superior Tribunal de Justiça avaliou o pedido e, apesar de reconhecer que realmente houve atraso no andamento do processo, decidiu manter Renata presa. Para os ministros, a demora não era fruto de negligência, mas das etapas necessárias para a realização do exame psiquiátrico, considerado indispensável devido à gravidade e à forma violenta do crime. Além do fato de Renata não ter histórico de comportamentos semelhantes antes do assassinato. Era necessário esperar e entender. Pesavam também as dúvidas sobre a sanidade mental de Renata, levantadas por depoimentos de familiares e amigos sobre seu comportamento e o esgotamento físico e emocional que ela demonstrava. Diziam que Renata parecia estar fora de si. Parecia que teve uma depressão, que estava muito calada e se queixava constantemente de dores de cabeça e que também mordia o próprio corpo em crises que ela passava. Como os exames dependiam da estrutura do Hospital de Custódia, responsável por atender todo o estado da Bahia, o STJ entendeu que a complexidade do procedimento justificava a ampliação do prazo para a emissão do laudo. Além disso, quando o recurso finalmente chegou ao STJ, a situação já tinha mudado. O laudo finalmente tinha sido entregue. O Ministério Público já havia oferecido a denúncia e a Justiça já tinha aceitado a acusação, colocando o processo de volta em andamento. Ou seja, mesmo que tenha existido uma demora inicial, a prisão não foi ilegal. O que também pegou na decisão de negar o habeas corpus a Renata foi a gravidade do caso. Pela brutalidade do crime e pela possibilidade de risco à sociedade, o tribunal considerou necessário manter Renata presa enquanto o processo seguia. Em resumo, para a Justiça, não houve constrangimento ilegal e, por este motivo, a prisão preventiva foi mantida. E assim o processo seguiu normalmente. O Ministério Público da Bahia apresentou a denúncia com 2 acusações extremamente graves e condizentes com o crime: homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Para os promotores, não havia dúvida de que Renata matou o próprio filho dentro do banheiro da casa onde morava e depois tentou esconder o crime colocando parte do corpo na panela de pressão e escondendo a cabeça em cima do guarda-roupa. A brutalidade da cena fez com que o Ministério Público acrescentasse qualificadoras como motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, elementos que pesam para aumentar a pena em caso de condenação. Mas vocês se lembram do laudo de insanidade mental solicitado lá em 2018 e que foi até o objeto desse pedido de habeas corpus, pela demora aí que rolou para elaborar o laudo? Pois então, apesar da opinião pública e do entendimento do Ministério Público sobre o crime contra Natan, o resultado deste laudo mudou totalmente a forma como o judiciário passou a enxergar Renata Cerqueira. É que os peritos do Hospital de Custódia, que examinaram a assassina confessa, concluíram que Renata apresentava uma deficiência intelectual leve, além de um transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos. Ambos os diagnósticos são classificados por códigos internacionais, o CID, e decorrem de uma avaliação extensa que leva tempo para ser feita. Para os especialistas, no dia do crime, Renata não tinha capacidade de compreender plenamente o que fazia, nem de controlar suas próprias ações. Em termos jurídicos, isso significa que ela era inimputável. Ou seja, o crime estava comprovado, a autoria é dela, mas Renata não podia responder como uma pessoa mentalmente saudável. Com esse diagnóstico em mãos, o próprio Ministério Público, que lá no começo pediu uma condenação mais pesada, mudou a sua postura. E durante o julgamento, que aconteceu em março de 2020, os promotores pediram a chamada absolvição imprópria em suas alegações finais. Esse termo estranho, absolvição imprópria, significa que o réu é considerado responsável pelo ato, mas não recebe uma pena comum, porque a sua condição mental impede uma punição tradicional. Em vez disso, ele é submetido a uma medida de segurança, que é um tratamento psiquiátrico obrigatório, geralmente por meio de internação.
A Defensoria Pública concordou com a absolvição imprópria, mas pediu que Renata fosse submetida a tratamento ambulatorial, sem internação, apenas com acompanhamento médico e em casa. O juiz André Marcelo Strojenski analisou o processo, os depoimentos, o histórico da Renata e o laudo psiquiátrico e decidiu acatar o pedido do Ministério Público pela absolvição imprópria da Renata. Mas ao invés de acompanhamento laboratorial, como desejava a sua defesa, a ré foi internada em um hospital de custódia da Bahia para tratamento intensivo. E quanto tempo dura essa medida de segurança, essa internação? O processo não informa. Isso porque a internação não tem prazo fechado. Ela depende de avaliações periódicas que determinam se a pessoa ainda representa risco para si mesma ou para outras pessoas. Depende da evolução do quadro clínico do internado. Essa decisão aconteceu lá em março de 2020, fazem 6 anos. E diante da ausência de atualizações sobre o caso, entramos em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia para saber se Renata havia concluído o tratamento ou se ainda permanecia internada. Mas fomos informados de que o processo tramita sob segredo de justiça e que, por esse motivo, o tribunal não poderia se manifestar. Devido à falta de informações oficiais e de notícias públicas recentes sobre o caso, o destino de Renata permanece desconhecido. Mas a dor causada à sua família é bastante visível e ainda presente. Eurôndia precisou enfrentar não só a morte brutal de seu netinho, como a perda, de certa forma, de sua filha, pelo menos como a conhecia antes. Ela afirmou: "Me sinto acabada. Para mim acabou. Muito destruída. Uma tristeza." Yara, tia de Natan, complementa dizendo que a sensação é de estar perdido. "A gente fica sem palavras, sem reação, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar." Uma família inteira que perdeu o rumo e teria que lutar para superar um luto duplo. E esse foi o caso Natan, o bebê encontrado dentro de uma panela de pressão. Casos como o de Natan provocam uma reação imediata de choque, de revolta e indignação, e não é sem motivo. A morte de um bebê, ainda mais em circunstâncias tão brutais, é algo que ultrapassa qualquer tentativa de compreensão simples. Nada explica ou justifica o que aconteceu. Natan foi vítima de uma violência extrema, sem qualquer chance de defesa. Um crime que rompe não só com a lei, mas com o que a gente entende como o mais básico do instinto de proteção materno, né? E é natural que esse tipo de caso desperte sentimentos fortes, porque ele atinge um dos pontos mais sensíveis, creio que, da nossa humanidade. Mas, ao mesmo tempo, esse caso também levanta uma discussão que não pode ser ignorada. Ao longo da investigação, surgiram elementos que apontam para um quadro grave de sofrimento mental, mudanças bruscas de comportamento, isolamento, exaustão extrema, crises emocionais. Gente, não pode ser considerado normal uma pessoa se morder inteira, se sentindo tão pressionada, não só, com toda a questão hormonal do puerpério, como da pressão de trabalho, de cuidados com os filhos, exaustão física e também a pressão emocional sendo feita pelo ex, querendo controlar ali a vida dela, não respeitando o não que ela estava dando para ele. Tinham sinais. Mas esses sinais foram percebidos e tratados como algo normal do puerpério. É só parte de ser mãe. Então eu acho que entender o contexto, esse contexto em que Renata estava inserida, não é o mesmo que defendê-la, né? O laudo psiquiátrico concluiu que Renata apresentava transtornos significativos e que no momento do crime ela não tinha capacidade de controlar suas ações. Isso teve um impacto direto na forma como a justiça tratou o caso. É uma absolvição que talvez muita gente vai falar, eu não concordo, que absurdo, ela era um monstro, né? Mas quando a gente olha isso fora do campo jurídico, essa informação ela serve para ampliar uma discussão sobre saúde mental materna e sobre o quanto esses quadros ainda são invisibilizados. Nem todo sofrimento psicológico é evidente, né? Nem toda crise é percebida a tempo. E quando esses sinais importantes são ignorados, seja por falta de informação, estrutura ou suporte, as consequências podem ser devastadoras.
Então, talvez a pergunta que esse caso deixa não seja apenas sobre a responsabilidade individual de Renata, né? Pô, como que uma mãe pode ter feito isso com o próprio filho? Realmente é um questionamento que a gente não consegue responder. Mas eu também acho que é sobre prevenção. É sobre pensar quantas situações de sofrimento extremo passam despercebidas todos os dias. Quantas pessoas não recebem acompanhamento adequado até que seja tarde demais. E é importante falar sobre saúde mental, especialmente nesse contexto materno. Não diminui em nada a gravidade do crime, muito pelo contrário. É uma forma de tentar evitar que histórias como essa se repitam. Afinal, esse não é o primeiro caso que eu falo aqui de infanticídio. Quem escutou o episódio 161 do Café com Crime, sobre o caso Deus Eli, sabe bem como essas histórias são devastadoras. E a gente vê um padrão, os infanticídios acontecendo em ambientes humildes, com mães solteiras que se sentem ali extremamente desamparadas e com quadros graves de saúde mental. O resultado é o fim de uma pequena vida, é a impossibilidade de um futuro. O que fica é a lembrança de Natan, um menino que hoje deveria ter 10 aninhos de idade, que deveria estar por aí jogando bola, curtindo o almoço da vovó, abraçando a mãe todos os dias. Uma realidade impossibilitada por uma mãe que viu no crime a saída para o seu próprio sofrimento. É tenso. Enfim, crimezeiros, amanhã, quinta-feira, eu vou colocar no nosso Instagram, no Café com Crime, e também lá no Twitter, o @cafésecrime, imagens do caso e todas as informações visuais que a gente tem em relação ao caso Natan, ao caso Renata Cerqueira. Então, vai lá, dá uma olhada nos nossos perfis, nas nossas redes sociais e comenta o que você achou sobre esse caso. Eu volto daqui a 2 semanas, não na próxima quarta, mas na outra, com um novo episódio. E até lá, não abram panelas de pressão, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida, design de som de Luigi Calistrato. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Jus Brasil, Portal G1, Portal CN1, Cidade Alerta, Portal Itapetininga News, Portal iBahia, Bom Dia Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia e o Portal Radar 64.